É, bem, pessoal, talvez o áudio aqui não esteja assim da melhor qualidade, muito por conta assim da buchinha, né? A buchinha aqui sumiu, perdeu, né, por enquanto, parcialmente, mas vamos lá, né? Então, assim, pessoal, falar acerca da morte, né? A morte, ela é assim um enigma, né, para a humanidade. Há muito tempo, muita gente tentou resolver o problema da morte. Inclusive, alguns faraós, eles tentaram, né, se embalsamar, sabe? Eles ficavam dentro de. Eles eram colocados em sarcófago, sabe? E na esperança de uma ressurreição, sabe? Na China, alquimista, né? Eles preparavam o corpo da pessoa para poder adicionar ali no corpo da pessoa alguma substância que potencialmente ia, assim, manter aquele aquele cadáver ali conservado para uma vida futura, né? Na China já se fazia isso. No Egito também, como acabamos de falar aqui agora. E também assim, hoje em dia tem algo chamado de criogenia, né? Consiste em congelar o corpo de uma pessoa para o futuro. Tudo isso aí né, é uma tentativa aí louca aí de tentar driblar a morte. A morte ela foi tirada ali no Jardim do Éden mesmo. Tá entendendo? No Jardim do Éden a morte foi tirada, só deixaram só a Deus, o mundo espiritual só deixou ali para a humanidade a árvore do conhecimento do bem e do mal até da ciência, né? Que hoje o homem desfruta muitíssimamente bem da ciência. Está tendo um relacionamento muito bom com a ciência e a ciência tem realmente nos trazido alguns resultados. Por exemplo, hoje você só tem um canal no YouTube por conta né, da ciência. Se você tem alguma espécie de eletrodoméstico, provavelmente não foi você que fez. Alguém já veio, né, há muito tempo lutando para poder uma geladeira tá hoje aí na sua cozinha, né? Uma televisão agora 4K, saindo da televisão turbo e entramos na televisão agora 4K. Isso tudo é fruto da ciência, da tecnologia. E a ciência também tem seus campos, né? Engenharia genética, por exemplo, né? Seres humanos estão tentando usar a ciência para tentar driblar ou achar algum portal aí, alguma fronteira para vencer a morte. Mas isso não é possível porque, como eu falei a você, isso aí foi tirado no jardim do Éden. Deus tirou isso. Tá entendendo? A vida eterna pertence a Deus. E Deus tirou só deixou conhecimento, ou seja, como ele vai progredir, vai evoluir cientificamente, mas não vai encontrar o caminho da morte. E dando esses pulos, a ciência, ela né, tá usando agora o transhumanismo, né? O que é o transhumanismo? É a interação entre homem e máquina, né? Quem nunca assistiu aquele filme de Robocop, onde aquele policial, na verdade, ele sofre um atentado e depois reconstrói ele, agora só aproveita dele o cérebro, sabe? E ele vira Robocop, né? Ele tem aquela interatividade ali com a máquina. E a humanidade já está fazendo isso com exoesqueletos, tá entendendo? Quem nunca assistiu Homem Biônico, todos esses desenhos, essas ficções científicas a nível de Hollywood, hoje já se faz presente no cotidiano de várias pessoas. E realmente a ciência tem, na verdade, progredido. Tem uma passagem lá em Daniel, né? Que Daniel vê ali, interpreta a estátua ali, né? Que a estátua, na verdade, ela é assim. A cabeça representa a Babilônia, né? Depois vem os medos persas, depois vem a Grécia, que representa outra parte da estátua. E por fim, né? Tem a parte ali onde os pés, a mistura de barro e barro com argila, no caso, né? Fundido com ferro, com metal.
E é sobre isso aí que nós vamos falar, porque preste bem atenção. Assim, o sistema religioso, né, ele retrata isso bem, fala-se de quatro potências, que são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Só que essas quatro potências foram retratadas até certo grau. Hoje eu não vejo mais assim, eu vejo como as quatro revoluções, entendeu? A primeira revolução industrial, que veio as máquinas a vapor, a segunda, né, que automobilística tal, a terceira com, com a chegada aí dos computadores tal, e agora a quarta, que estamos tramitando agora para a quarta revolução, chamada também de Revolução 4.0. Preste bem atenção, 4.0 lembra alguma coisa? Lembra sim, lembra o número 4, e o número 4 é o número, né, da representação da estátua de Daniel, aonde ele realmente vê também simbolizando a nível dos animais, ele vê um monstro, né, que ele não conseguiu descrever. E a ciência, na verdade, ela tem sido assim, um monstro que chegou e prevaleceu, muito por conta de que a ciência, ela traz o bem, também ela traz o mal. Quem não se lembra da bomba atômica de Nagasaki e Hiroshima? Agora há pouco mesmo, né, a Rússia já tinha tomado a Crimeia, né, se não me engano, a Crimeia da Ucrânia. E a Rússia, ela quer tomar a Ucrânia para ela, porque é de suma importância. A OTAN, ela não aceita isso, os Estados Unidos também não aceita. Em uma guerra agora, pode surgir agora o quê? A interação entre homem e máquina. O que é isso? Isso quer dizer que uma guerra a nível nuclear, né, a longa distância, com mísseis balísticos intercontinentais, pode levar a humanidade à extinção. Isso muito por conta de que aí que está o monstro, né, que também representa a parte, né, aonde a argila e o metal eles se mesclam ali. É aonde Daniel viu o futuro, né? Ele viu o futuro em que os homens agora eles vão de alguma forma se assim viram uma espécie de ciborgue, né? A humanidade a ciência já tem como enviar nanorobôs para dentro do seu corpo e ele fazer todo escaneamento, né? No caso aí a palavra é essa mesma, escaneamento do seu corpo, tá entendendo? Tirar placas de gordura de dentro dos vasos sanguíneos seu, tal. Um nanorobô pode fazer isso, tá entendendo? Então, por exemplo, uma cirurgia que faz é os seres humanos usando alguma espécie de metal extra, como tesoura, tal, alguma coisa assim, bisturi e tal. Mas hoje a ciência avançou a tal ponto em que um robô pode muitíssimamente bem fazer uma cirurgia com muita precisão, sabe? E com a perfeição incrível. Mas mesmo assim, mesmo o homem agora, né, estão querendo colocar o chip, um microchip, né, ou neurochip, para aumentar a capacidade. Imagine você sonhar, né? Você sonha tal e esquece. Então você está batendo aquele papo com uma pessoa e de repente você esquece, sabe? Aí você tenta lembrar. Imagine você com chip, né? E você buscar rápido a resposta do que você esqueceu e vier, né, em frações de milésimo de segundo, né, o que você esqueceu. Tem papo que você está batendo com a pessoa e de repente você esquece, tá entendendo? Fica no vácuo. Com o neurochip isso não vai acontecer, sabe?
Então, os seres humanos eles já estão mesclando, conforme o Daniel falou, né? A argila com metal, estão mesclando o homem com máquina. Há muito tempo o homem já está interagindo com a máquina. Por exemplo, se você dirige um carro, você já está interagindo com a máquina. Tá entendendo? Como eu falei a você, Henry Ford fez isso. Ele conseguiu colocar o homem dentro de um carro. O homem também já consegue pilotar um avião, pilotar, né, um helicóptero. Tudo isso aí é uma espécie de interatividade com a máquina, submarino e tal. Hoje existem os drones, né? Tem casos que o homem nem vai. Envia drones, né? Que são aquelas naves não tripuladas. Mas preste bem atenção. É inevitável não haver o transhumanismo, né? É inevitável um homem ele não tomar assim a forma de um robô nessa evolução, se tornar mais máquina do que os seres humanos. Por exemplo, o celular mesmo tem mais espaço na vida do celular do que um homem interagir com outro homem. O homem está interagindo mais com o celular do que com os próprios seres humanos. Ou seja, o celular já roubou a cena de um seres humanos. Antigamente você ainda via na década de 80, 90, as pessoas em roda assim, bater papo, levar um bom tempo ali batendo papo, jogando dominó, jogando baralho, alguma coisa. Hoje em dia mais não, né? As pessoas estão se isolando com o celular e até através do celular, aí através de Skype, né? De televídeo, você consegue muito bem interagir com o que você quer, até se romantizar com alguma pessoa. Tá entendendo? Tudo isso aí é interatividade com a máquina, sabe? Mas quando fala de transhumanismo, realmente é os seres humanos entranhar dentro dele a máquina, sabe? É virar realmente metade homem, metade máquina. Mas antigamente tinha aquela mitologia, né? Do Minotauro, que o cara era meio cavalo, meio humano, sabe? O Minotauro. Hoje não, hoje esse Minotauro é metade humano e metade robô. A ciência está fazendo isso. Só que é o seguinte, se a inteligência artificial, ela realmente tomar assim, rumo, como disse aquele cientista chamado de Steve Jobs, né? Steve Jobs não. Steve Hawking, né? Steve Hawking. Hawking é aquele cientista que morreu com ela, né? Ele ele se atrofiava. Ele tinha ela, aquela doença que atrofiava os ossos. Tá entendendo? E esse cara, ele disse que um dia ele profetizou que a inteligência artificial ela ia ser dominante. E se algum dia essa inteligência artificial ela tomasse consciência, ela poderia superar os seres humanos e até destruir com os seres humanos. Mas isso é uma previsão, sabe assim, sinistra, porém, até o exato momento, não há possibilidade para isso. Mas assim, pessoal, preste bem atenção. O homem, ele realmente está cada vez colocando máquinas dentro de si, que não se lembra de uma espécie de coração chamado de marca-passo. É uma espécie dentro dos seres humanos, imagine bem. Agora imagine o homem ele começar, né, a adotar esse tipo de padrão entranhado dentro dele. Aí eu pergunto a você, os espíritas eles têm que rever alguns conceitos dele, né? Muito por conta de que se o homem realmente, os espíritas, um homem, ele tem um espírito e esse espírito reencarna, aí o que é que acontece? Eu acredito na reencarnação,
mas não na reencarnação do padrão dos espíritas. Eu acredito na reencarnação da minha forma. Tá entendendo? Aí o que acontece? Um homem com uma máquina, um espírito, ele não pode atuar em uma máquina. O espírito não atua em máquina. O espírito só atua em seres humanos. Talvez até em animais, né? Tipo, tem uma passagem que os porcos pedem, os demônios pedem, né? A Jesus para ir para o corpo de um porco. Eles querem ir para o corpo de um porco e Jesus libera. Tá? Ele precisa de um corpo. E uma máquina, uma pedra, não é o corpo, sabe? E aí, meu irmão, eu digo uma coisa a você. É de suma importância, entendeu? A gente entender algo. É que Deus, quando ele tirou a morte, né? Quando ele tirou a árvore da vida, sabe? Sabendo como ia morrer e só deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal, da ciência. O homem realmente ele vai avançar na ciência, mas não vai encontrar aí a volta, né? Para a eternidade como o homem sempre quis. O homem quer viver eternamente, mas isso aí não é possível, porque Deus tirou lá. Aí o que é que acontece? Tem um desenho chamado de Caverna dos Dragões, né? Onde nesse desenho, assim, o cara, ele sofre um acidente e vai pro mundo, né? Chega lá no mundo lá, eles estão tudo mortos. Eles não têm noção, mas eles estão tudo mortos. Eles estão vivos, porém mortos. E aqui na Terra é mais ou menos assim, irmão. Nós estamos aqui na Terra, mas na verdade, Deus ele está do outro lado do mundo, sabe? Deus ele é o mundo real é do outro lado. O mundo real é espiritual. Não é esse mundo físico. Esse mundo físico foi criado. Então nós estamos aqui mortos. A própria Bíblia fala isso, né? Que nós estamos mortos nos nossos pecados. Mas somos um mortos conscientes. Tá entendendo? Então, assim, para você viver mesmo, aqui nós estamos como personagens, sabe? Cada um faz um personagem. É tipo uma novela, é tipo um filme, cada um faz um personagem. Mas somos todos espirituais e vamos voltar para o mundo espiritual. Tá entendendo? E quando você voltar para o mundo espiritual, você vai ver que esse aqui não passa de um filme, sabe? Aqui não passa assim, onde cada um tem seu papel. Talvez o vilão aqui, né? O vilão, ele não seja tão vilão assim, né? Por exemplo, Deus nunca ia dar ousadia ao homem. O caso que aconteceu com Nabucodonosor, né? Deus deu poder a Nabucodonosor até de ele ter o domínio da morte, matar quem ele quer, que ele queria. Mas na verdade, assim, Nabucodonosor representa algum tipo de homem que tem grau de poder de morte, como Saddam Hussein, Hitler, Nero, tal. Mas esses caras no fundo, eles não são matadores. Eles só são realmente pessoas que vão libertar espíritos cativos aqui confinados na carne. Porque Deus não ia dar essa ousadia a eles, sabe? De eles se orgulhar e matar pessoas. Eles só estão libertando as pessoas. Eles só estão libertando os espíritos. Então quando morreu 6 milhões de judeus, foram 6 milhões de judeus libertos para o mundo espiritual, aonde eles estão agora todos bem, sabe? Já quem está aqui está mal, por quê? Porque na verdade a vida aqui não é vida. A vida aqui realmente ela é um inferno, é uma morte, sabe? Aqui você vive dor, você vive angústia, você vive peso, você sente o peso da velhice, da gravidade, tudo aqui você sente nesse corpo físico. Mas quando você é liberto desse corpo físico, você se sente realmente no seu verdadeiro estado. Como Paulo falou, vemos como espelho, mas um dia veremos ele como ele é. Está entendendo? E o próprio Deus disse que ele tem prazer na morte dos seus santos, né?
Você vê que a verdadeira vida está no mundo espiritual, está do outro lado, não está nessa vida. Tem pessoa que quer viver aqui eternamente. E aí a ciência ela tem lutado para tentar prolongar a vida aqui, física humana, porém ela não vai prolongar a vida física humana, ela vai prolongar a dor, tá entendendo? A depressão, ela vai prolongar assim, ela vai prolongar a angústia, a aflição das pessoas, tá entendendo? Tem pessoa que tá num lugar assim, mas ela tá vendo que realmente ela, ela quer partir, tá entendendo? Que ela tá vendo que, imagine uma pessoa que já tá velha com seus 90 e poucos anos, ela não quer mais viver, pô. Ela tá farta de dia já. Mas ela ainda tá aqui, né? Porque não chegou o dia dela, não chegou a hora dela. Tá entendendo? Então, a vida aqui não é vida. A vida aqui é morte, dor e angústia e inferno. A verdadeira vida está do outro lado. Do outro lado do mundo. O mundo espiritual. Porque Deus, na verdade, se faz presente aqui de uma forma. Mas Deus, eu sei, é espiritual. Isso quer dizer que nós mesmos somos espírito, mas estamos confinados dentro de um templo chamado matéria, chamado carne. E aqui sofremos toda espécie, né, de angústia, de dor, de aflição. E muitas vezes tem gente que pratica autolibertação, né? Foi o caso de Moisés, que tentou praticar autolibertação e o mundo espiritual não permitiu. Porque esse segredo aí, meu irmão, se todo mundo for praticar autolibertação, as coisas aqui na Terra não andam, tá entendendo? Porque superando a dor e superando toda espécie de peso, de angústia, de perseguição, aflição, entendeu? Toda espécie de dor, é que os seres humanos eles vão, na verdade, desenvolvendo aí a civilização, vão dando progresso à civilização. Imagine se todo aperto que tivesse você praticasse a autolibertação ou se autodimensionasse, assim você se suicidasse, tá entendendo? Até porque não tem nenhum requisito de pecado contra o suicida, tá entendendo? O suicida, na verdade, não tem assim, o suicida não herdar uma religião, não tem isso, tá entendendo? Até porque o próprio Jesus ele ia se suicidar. O próprio Jeremias, Jonas, né? Elias, eles iam tirar a própria vida dele. Você vê que a consciência que esses caras tinham, sabe, dessa vida aqui, é que nessa vida aqui eles estavam mortos. E quando eles não viram mais saída, eles iam praticar a autolibertação, que é chamado de autodimensionar-se, ou seja, ele voltar para os planos espirituais. Mas só que Deus, o mundo espiritual não trabalha assim. Eles querem as pessoas aqui, confinadas aqui, até pagar o seu último centio, ou então dar progresso a alguma obra que ela tem ainda aqui para poder dar, tá entendendo? E foi assim, mantendo os espíritos cativos aqui nessa terra, que houve todo esse progresso. Uma coisa que não pode acontecer, que não vai acontecer nunca, é a ciência descobrir, né, a volta do homem, a fronteira para a eternidade, para se tornar eterno, porque isso aí foi tirado lá no Jardim do Éden, Jardim de Deus. Vocês estão entendendo? Então, essa luta é em vão. Aqui o homem tem criado vários mecanismos, né? Engenharia genética, né? Nanotecnologia, né? O homem tem dado seus pulos aqui, usado a ciência, a biotecnologia, enfim, a engenharia genética. Mas até agora, né, tem algo chamado também de metaverso. O que é o metaverso? Metaverso não é nada, não se assuste com isso, que isso aí é uma extensão também da ciência. Só que tem pastor que pega isso aí e já fica falando. Antes de existir metaverso, já existia holograma, sabe? Tem um filme de Arnold mesmo, né? O diretor já trabalhava com holograma, né? Mostrou um holograma lá de Arnold, onde ele está no planeta vermelho, em Marte, né? E ali o holograma já se fazia presente com uma espécie também de metaverso. Tá entendendo? Ou seja, tudo que existe hoje já existiu na década de 60 e 70 e 80. Em alguns filmes já dava lampejo disso, né?
chamado de ficção científica. Hoje você tem o metaverso tá aí, tá entendendo? Que também é uma forma de fazer com que os seres humanos ele não envelheça, né? Fazer com que os seres humanos se veja diferente, enfim, dê toda uma gama de possibilidades para que os seres humanos eles se sintam mais felizes usando o metaverso. Mas com todo o aparato científico dado ao homem, mesmo assim ele não vai encontrar o caminho da vida eterna, tá entendendo? Porque isso aí foi tirado lá no Jardim do Éden, Jardim de Deus. Mesmo o homem mesclando aí máquina, né, e homem, conforme aconteceu, né, agora, onde os seres humanos estão conseguindo colocar, interagir com máquinas já dentro do seu próprio corpo, tá entendendo? Então assim, por mais que a ciência evolua, ela nunca vai encontrar a volta da vida eterna. E como eu falei, né? Como eu falei, esse desenho do Caverna do Dragão mostra que nós estamos mortos no mundo. Estamos aqui. E muitas vezes a coisa que parece ser bem, na verdade é mal. E o mal pode ser bem. Mas aqui nós somos limitados, ignorados e também sofremos algumas sanções do mundo espiritual para a gente não descobrir a verdade. Porque o mundo espiritual não quer que a gente descubra a verdade, sabe? A gente vai ficar aqui confinado até cumprir aqui a nossa agenda para depois partir. Você pode observar que toda vez que aqueles jovens eles achavam o caminho de volta, eles eram atrapalhados pelo unicórnio, né? E tanto o Mestre dos Magos como Vingadores, eles atrapalhavam aqueles jovens, eles enganavam eles. E aqui o mundo é a mesma coisa, irmão. O mundo aqui é o mesmo, nós estamos mortos. A vida realmente está do outro lado. Deus é a vida, tá entendendo? E Deus está do outro lado. Só que é o seguinte, foi imputado a gente o medo da morte, para que a gente nunca tenha a força de suicidar. Até porque isso é uma covardia se suicidar, né? Se autodimensionar, né? Se autolibertar. Isso é covardia. A gente tem que estar aqui para dar progressão. Mas vai que tem alguém que se auto-suicide ou procure morrer, sei lá, alguma coisa assim. Essa pessoa só vai libertar o corpo dela. Tá entendendo? Ela vai libertar o corpo dela. Ela vai sair dentro do corpo e vai se tornar um ser espiritual como ela sempre foi. E vai ficar isento de dor de tudo. Tá entendendo? Mas o mundo espiritual não trabalha com esse padrão. Eles não querem isso. Tá entendendo? Uma pessoa dessa aí para eles não é uma pessoa coerente. Porque ela vem para cá e se autodimensiona ou se autoliberta. Isso é covardia. Tá entendendo? Nós vimos aqui com missão. Jesus veio com missão. Então, sempre a esperança. Tá entendendo? A esperança não é você tirar sua própria vida. A esperança é você ter força em Deus e entender que você veio aqui com uma missão específica. Cumpra sua missão e espere em Deus até voltar. Tá entendendo? Porque Deus ele não aceita espíritos que estão confinados na matéria e que venham a se autodimensionar. Tá entendendo? Para não inspirar outros espíritos a fazerem isso. Isso é rebelião. Deus não trabalha com isso. Que Deus continue nos abençoando.